Porque leitura é um grande durante. Você começa ali na primeira página e termina na última, mas a grande parte da experiência de ler é o durante. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desafio do Calhamaço 2025 e mostrar no meu diário de leituras sobre esse desafio, falar sobre esse calhamaço, qual que foi o calhamaço que eu escolhi, e vou falar também sobre as leituras abandonadas do ano de 2024. Acontece, eu evito sempre, mas acontece, né? Não tem o que fazer. E vou falar também um pouquinho sobre essa questão de abandonar livro, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de abandonar livro, não gosto. Faço de tudo pra não abandonar. Tem algumas coisas sobre esse assunto que são bem interessantes de abordar, que eu acho que são dicas também muito legais até pra quem tá começando aí, leitores iniciantes, pessoas que querem ler ou que não tem muito costume. Então é isso, vamos pro vídeo? Bem, vamos começar então falando dos livros que eu abandonei no ano de 2024. Bem, o primeiro livro que tá aqui nessa lista é O Caçador de Pipas. Por que eu quis ler esse livro aqui? Porque, primeiro, ele é um livro bem famoso, né? Ficou bem popular. E segundo, porque esse autor aqui é o autor de A Cidade do Sol. E esse livro, A Cidade do Sol, foi um livro que eu li há muito tempo atrás, em 2010, eu acho, ou foi 2009, quando eu era ali adolescente, eu tava no ensino médio ainda, e foi um livro que me marcou muito, e foi inclusive um dos primeiros livros. Eu não sei se eu cheguei a terminar de ler ele, eu acho que eu não terminei na época, eu não lia, né, não tinha costume de ler, então eu não conseguia terminar nenhum livro, eu começava, mas esse livro, A Cidade do Sol, foi um livro que me marcou tanto e foi tão intrigante que foi, eu acho, que o livro que eu li mais páginas que eu já tinha lido até agora na minha vida. Então foi um livro que eu fui até bastante depois, né? Eu fui quase pro final dele, eu quase li ele todo, porque foi um livro que me intrigou muito, me prendeu muito e ele me trouxe muitas emoções. Foi extremamente marcante pra mim aquele livro. Eu lembro dele até hoje, cara. Eu lembro de momentos desse livro. Parece que eu vivi aquela vida que eu li ali, sabe? Eu lembro dos personagens. Eu lembro do sentimento que aquele livro me causou. Então é um livro, inclusive, que eu quero ler, eu preciso reler ele, eu preciso revisitar ele, porque revisitá-lo vai ser como me revisitar naquela época, sabe esse sentimento? Então eu quero muito reler ele e ir até o final, terminar, né? E por causa disso, esse livro aqui eu comprei num sebo bem baratinho e eu pensei, poxa vida, esse autor é tão bom, ele escreve tão bem, será que eu não vou gostar desse livro aqui também? E esse foi o mais famoso dele, né? Eu coloquei ele em alguma lista lá. Só que aí depois eu pensei bem e eu não tava numa vibe pra ler esse livro, porque ele é bem emocionante, é bem triste, aquele livro bem de cortar o coração, que você chora muito lendo, né? E eu não tava na vibe, porque foi antes de eu passar por toda aquela mudança, de vir pra cá, pra Bahia, de, enfim, mudar minha vida totalmente. E eu já tava experimentando muitas ansiedades. Então, eu coloquei ele na lista, mas depois eu me arrependi. Eu cheguei a começar a ler, tá aqui, página 13. E nesse vídeo aqui de livros abandonados, eu só coloco os livros que eu abandonei. E pra ter abandonado, eu preciso ter começado a ler, né? Teve alguns livros que eu coloquei até em listas, mas nem cheguei a começar, então eles não estão aqui nessa lista. Só tá mesmo os livros que eu cheguei a começar a ler, mas parei e abandonei, deixei pra depois. Então eu li aqui até a página 13 e falei, não tô nessa vibe agora pra esse momento. Eu falei, isso quer saber? Não tô afim, não. E foi isso, eu só falei, quer saber? Vou deixar pra depois, mano. Eu tenho outros livros que eu tô com muito mais interesse em ler e eu tenho pouco tempo. Aí que entra a questão do que eu queria falar sobre livros abandonados. Então, ao mesmo tempo que eu faço de tudo pra não abandonar um livro, de tudo mesmo. Pra eu abandonar um livro, custa muito, muito mesmo, porque realmente eu tenho que não ver motivo, não ver por que continuar, mas eu faço de tudo pra não abandonar. Por que isso, né? Por que eu sou assim? Porque já teve muitos livros que eu pensei em abandonar, ou foram livros de pace muito lento, que foi devagar pra pegar no tranco, que eu fiquei ali, lendo por muitos dias, passei quase da metade do livro, ou teve uns que eu passei da metade e ainda não tava gostando muito. E aí depois o livro ficou sensacional, ficou incrível, fez todo sentido, deu aquela reviravolta, me prendeu, me impactou, foi um livro arrebatador que mudou a minha vida, sabe? Isso aconteceu muito, aconteceu tanto que eu realmente, assim, pra eu abandonar custa muito.
Custa muito. E geralmente eu abandono pra pegar depois. Foi o que aconteceu com Mulherzinhas. Eu tô com Mulherzinhas ali. Eu abandonei porque ele é um calhamaço e é um livro bem infantil também, é um livro bem infanto-juvenil, assim. E eu falei, cara, não tô na vibe, não tô afim e vou deixar ele pra ler em outro momento. É difícil eu abandonar um livro pra nunca mais pegar ele de volta, pra falar assim, não, esse livro aqui realmente não quero, não tenho interesse, pra mim não fede nem cheira, não tô nem aí. É difícil acontecer. Mas quando eu abandono, geralmente eu abandono pra aquele momento ali. Eu não quero ler naquele momento, eu percebo que prefiro ler outra coisa. Inclusive, Verão no Aquário, que foi o meu segundo favorito do ano passado, só perdeu pra Crime e Castigo. Foi o primeiro livro da Lídia que eu li. E eu fiquei até a página 170 ali, ó, lendo ele meio que a pulso, assim, tipo, nossa, mano. Indo porque difícil, achando muito difícil, muito complicado, não tava entendendo direito, não tava conseguindo pegar no tranco com ele, não tava conseguindo me interessar muito. E aí, a partir disso, quando pegou no tranco, foi um negócio absurdo, assim, tudo que tinha vindo antes, que na minha cabeça não tava fazendo muito sentido, fez todo sentido. E eu percebi que, na verdade, aquela parte de antes foi uma construção para que essa parte aqui valesse tanto a pena e fosse tão impactante, sabe? Teve um outro livro também que aconteceu comigo esse ano, que foi Ensaio sobre a Lucidez, que eu só fui pegar no tranco na página 180, um livro de 200 e tantas páginas, mas que foi um livro que eu chorei, assim, que me impactou muito. E muitos outros, eu poderia ficar aqui falando de vários, vou inclusive fazer um vídeo sobre isso depois, porque tem muitos livros que isso acontece, tem muitos livros assim. Um outro livro que foi extremamente difícil, que por pouco eu não abandonei, ainda bem que eu não abandonei, foi o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, que foi um livro, assim, muito denso. Ele é muito denso. E aí eu fui lendo ali, ó, aos pouquinhos e insistindo muito, mas valeu muito a pena no final. Foi um livro, assim, fantástico, diferente de tudo que eu já li. E, enfim, muitos livros são assim. Livros que eu acho que se eu não tivesse insistido, eu teria perdido uma joia. Sabe aquele meme? Vou colocar aqui. O meme do cara cavando na caverna, assim, cavando. E aí ele volta a centímetros de encontrar o diamante. É exatamente isso pra mim, essa situação dessas leituras, assim, que eu fico pensando, nossa, ainda bem que eu não abandonei, porque se eu tivesse abandonado, eu teria perdido essa joia, cara. Olha isso! Eu teria perdido isso. Então, eu realmente faço de tudo para não abandonar o livro. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem que saber dosar. É aquela coisa. Tudo precisa ser analisado. Não existe nada fixo, nada garantido, não tem nenhuma resposta pronta. Tudo a gente precisa analisar e ver, colocar na balança. E sobre livros, né, se você vai abandonar ou não, depende muito do momento que você tá, depende de que livro é, depende de que outros livros você quer ler, depende do momento do ano em que você está, depende de muita coisa. Então é muito aquela coisa de você se conhecer, você saber ali, confiar no seu próprio discernimento pra fazer essa decisão. E em frente, se for isso mesmo que você quiser, sem arrependimento. Qualquer coisa pega depois e você tem tempo pra ler depois, não tem problema. Então, eu realmente não fico me cobrando muito em relação a isso. Quando eu abandono um livro, eu não vou ficar me martirizando, porque não é sobre isso. É sobre realmente o seu tempo, né, que tá sendo investido naquilo. Você sente que vai perder tempo se você for ler aquele livro X e aí você prefere deixar para outro momento. E foi o que aconteceu com esse aqui, cara. Se eu estivesse num ano em que o meu pace de leitura estivesse mais rápido e eu já tivesse lido vários livros que eu já queria ter lido, eu poderia ter lido esse, porque ele nem é muito grosso. Mas esse ano foi um livro que eu li muito pouco. Então, eu não queria ler esse livro esse ano porque eu sinto que o meu tempo deveria estar sendo investido em outros livros que eu queria ler mais. Não sei se vou querer ler ele depois. Eu acho que eu tenho mais vontade de ler A Cidade do Sol. E aí, se eu reler A Cidade do Sol e eu gostar muito a ponto de querer ler mais sobre o autor, ler mais do autor, aí eu leio esse, sabe? Mas eu acho que realmente esse livro eu não tenho muito interesse de ler ele, não. O próximo livro que eu abandonei foi esse aqui, que eu comecei a ler agora no final do ano, mas eu abandonei ele por tempo determinado. Porque eu tô focando mais nos livros que eu tô lendo esse ano, porque esse ano eu vou ler bem pouco. Eu acho que eu vou terminar o ano com 25 lidos e minha meta era 45. Mas aconteceram coisas aí no meu ano, né, que eu não esperava, que influenciaram muito nas minhas leituras. Então eu dei uma pausa nesse aqui, vou deixar ele pra ler ano que vem, mas eu quero pegar ele logo no início pra ler, porque eu tava gostando muito de ler. Eu tô lendo, assim, aos poucos, porque esse aqui é um compilado de vários artigos que o Carl Sagan publicou, e é sobre várias coisas muito interessantes, e eu tô amando, eu adoro o Carl Sagan, gosto muito dele, cara, ele é um dos meus autores favoritos. Tem outros livros dele que eu quero ler, então eu vou sim pegar esse no início do ano que vem pra continuar, tô no início dele aqui, e só parei porque realmente quero focar mais nesses últimos 2 livros pra eu conseguir terminar eles, né, antes que o ano acabe.
O próximo dessa lista que eu abandonei, mas esse aqui eu abandonei e voltei a lê-lo. Eu coloquei aqui só porque eu queria falar sobre essa situação, que é uma situação que pode acontecer, que é pensar sobre a lucidez, que eu cheguei a abandonar ele, só que abandonei ele apenas por um mês. Então, na real, ele não foi um abandonado em 2024, porque eu voltei a ler ele depois de um mês. Mas eu acho interessante colocar essa situação aqui como um exemplo, né, de coisas que podem acontecer aí nos processos de leitura e que é totalmente normal. É essa questão de, às vezes, você percebe que, mano, eu preciso dar uma pausa agora porque essa leitura tá se arrastando muito e eu sinto que eu preciso só me afastar um pouco dele, dar um tempo e depois voltar. Isso nunca tinha acontecido comigo, de, tipo, abandonar por tão pouco tempo um livro e já voltar assim e terminar. Eu só peguei ele no tranco lá na página 180. E aí, um pouco antes disso, na página 160, eu acho, 150, eu pausei ele. Foi aquela situação do meme lá do diamante, que eu parei faltando muito pouco pra achar o diamante com esse aqui. Eu pausei antes de chegar nessa parte, porque realmente estava sendo muito cansativo. A introdução que o Saramago fez aqui foi muito arriscada, porque realmente é um livro de pace bem lento, que ele vai subindo muito devagarzinho a montanha-russa até chegar lá em cima e descer. Demora bastante, é uma introdução bem longa, mas é um livro muito bem escrito, só que é uma história muito parada, não acontece muita coisa, o personagem não é uma pessoa muito interessante, só que depois valeu super a pena, ainda bem que eu voltei depois de pouco tempo, antes que eu esquecesse, porque eu também voltei, assim, no tempo certo, depois de um mês, porque foi o tempo de eu não esquecer da história que eu tinha lido antes. Então eu consegui retomar essa leitura antes de esquecer da história, tava com tudo muito bem fresco na minha cabeça, mas foi o tempo suficiente pra eu conseguir descansar dele. Quando eu retomei com tudo, e aí já foi também nesse momento do livro que me prendeu, e aí foi só alegria, terminei, e foi fantástico, e valeu super a pena ter terminado. O próximo livro, e penúltimo, que eu abandonei foi O Povo Brasileiro. Abandonei mais por conta da diagramação do livro, e essa é uma outra situação que, assim, muitos livros que eu abandonei, ou que eu quase abandonei, foi por causa de uma diagramação muito ruim, que, assim, é uma coisa que realmente me afeta. Eu acho que afeta todo mundo, sabe? Às vezes é uma coisa que a gente não presta atenção, ou a gente não acha que isso vai realmente afetar tanto, mas afeta muito, porque a diagramação vai muitas vezes determinar o pace da sua leitura, depender do que é, né? Qual que é o problema. Nesse caso aqui, o primeiro problema é a página ser branca. Não tem jeito, gente. Eu odeio página branca. Teve até um livro do Vitor Hugo que eu comprei, aquele ali, O Último Dia de um Condenado, que a página é branca. E quando chegou e eu vi, eu fiquei tão decepcionada, cara. Eu acho que eles deveriam avisar isso, né? Quando você vai comprar o livro, colocar a página branca ou amarela. Talvez eles até avisem, eu não tenha visto. Mas eu não suporto página branca. Eu acho que dói a vista. É muito ruim. É tipo luz branca pra mim. Eu odeio luz branca de quarto, assim. Eu tenho um abajuzinho ali de luz amarela, porque eu não suporto luz branca. É muito ruim. E aí tem essa questão da página branca. Tem a questão de que esse livro é grande. É um livro grande. Olha o tamanho do livro. Ele é muito grande. Ele é grande, entendeu? Então a página é grande. E aí, além disso, ainda a letra é pequena. Por que isso, mano? Meu Deus, quem foi que pensou nisso? Quem foi que fez isso? Pô, você bota uma página branca gigante, uma página enorme, e ainda uma letra miúda, sabe? Uma letra pequenininha. Aí não tem condição, gente. Não tem condições, não. Eu parei aqui, ó, na página 63. E foi uma luta pra ler essas 63 páginas. Pensa numa leitura que passa devagar. Porque se essa diagramação fosse num livro de romance, super estimulante e etc., não ia ter problema nenhum. O problema é que é uma diagramação num livro de não ficção extremamente complexo, denso e cheio de informação. Que é esse livro, que é o livro da vida do Darcy Ribeiro, basicamente. Ele juntou, acho que 50 anos de pesquisa nesse livro. E não é um livro muito grosso, então ele resumiu bastante coisa. É aquele livro que cada frase que tá aqui importa, então não tem como você ler ele rápido. É um livro que você vai precisar prestar muita atenção em tudo que você tá lendo aqui. Então já é um livro que vai cansar mais, que vai exigir mais. Aí com essa diagramação é impossível, não tem como. Então eu realmente desisti. Eu ainda tentei por muito tempo, fiquei meses aqui, ó, insistindo, labutando nessa leitura aqui, porque eu não queria abandonar ele, porque eu tava amando a leitura. É um livro que eu quero muito ler, que eu tenho muita vontade de ler, que eu preciso ler. Ele, inclusive, é antropólogo, e eu sempre me senti muito inclinada pra antropologia. Eu tinha até vontade de fazer antropologia. Quando eu era mais nova, eu falava que eu queria fazer antropologia, talvez eu faça em algum momento.
porque eu acho que combina muito com psicologia, inclusive. E eu tô fascinada por esse livro, pela escrita do Darcy Ribeiro, pelo Darcy Ribeiro, por tudo que ele fala aqui. Então é um livro que realmente eu tenho muito interesse, mas só que tudo isso está me impedindo de continuar nessa leitura, entendeu? Eu não vou ficar forçando. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que comprar esse livro em outra edição. Não vai ter jeito. Eu já vi que tem uma edição dele com essa mesma capa, assim, com algumas coisas diferentes. Com a página amarela, ele é um pouco menor e um pouco mais grosso, mas vai ser isso. Eu vi a diagramação, achei melhor, então eu vou ter que comprar esse livro. Não vai ter jeito. Eu vou precisar comprar esse livro e ler nessa outra versão, nessa outra diagramação, porque eu tentei, gente, eu tentei ler isso aqui, tentei. Mas não dá, não teve como. E aí o próximo e último livro que eu abandonei esse ano foi Os Buddenbrook, que é um calhamaço de quase 800 páginas, gigante, né? Ele também é um livro gigantesco, livro enorme, uma página enorme, e ele é capa dura. E isso aqui é uma outra coisa que eu... Vocês vão falar que eu sou muito enjoada, mas isso aqui é uma outra coisa que eu tenho um bloqueio, é com capa dura. Eu acho muito desconfortável o livro de capa dura. E ainda mais um livro enorme desse, porque como é que eu vou botar esse aqui na mão e ficar lendo assim? A mão começa a doer, cara. Mas assim, pelo menos é a página amarela, a diagramação é boa, a letra é grande, não é a letra pequena, miúda. E é um romance, né? Então, eu tenho a impressão que eu vou amar esse livro, que vai ser um livro que quando eu começar a entrar nesse universo, eu vou ficar assim super mergulhada nele. E eu amo calhamaços, porque calhamaços eles te dão uma sensação muito única na leitura, que você não tem com livros menores, que é você estar imerso dentro de um universo por muito tempo. É um vínculo, sabe, com aquilo ali mesmo. E é um livro geralmente que ele é mais bem construído, ele tem uma construção mais lenta, mais detalhada, mais rica, mais profunda. Então, cara, ler calhamaços é um sentimento muito único e que eu amo muito. Mas é mais difícil também porque é um livro que você vai demorar mais nele, então, pra mim, eu preciso criar uma estratégia pra ler calhamaços e é sobre isso que eu vou falar agora. O desafio do calhamaço do ano 2025 que eu pensei, justamente porque eu precisava criar uma estratégia pra ler calhamaços. Eu tenho vários calhamaços aqui fantásticos, inclusive Os Miseráveis, que eu quero muito ler, Don Quixote, Ulisses, tem David Copperfield, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo? Do Érico Veríssimo e alguns outros aqui de não ficção. Livros que eu quero muito ler, só que quando eu penso em ler, chega a me dar um desânimo, que eu fico, meu Deus, como é que eu vou conseguir ler isso? Como que eu vou encaixar isso no meu ano, nas minhas leituras? Leitura, no geral, eu acho que é muito sobre adquirir noção de tempo, né? Você saber lidar com o tempo, com o processo do tempo, com o durante. Porque leitura é um grande durante. Você começa ali na primeira página e termina na última, mas a grande parte da experiência de ler é o durante. E pessoas com tendências perfeccionistas, né, como eu, e com uma visão distorcida do tempo por conta de ansiedade, por conta de TDAH, seja lá o que for, vão ser pessoas com muita dificuldade de lidar com o processo de aprender algo, né, de passar por algo que tem ali um início, um grande meio e um fim. A gente geralmente quer ir logo pro fim, a gente não tem muita paciência, tem essa questão, essa urgência imediatista de já saber, de já querer passar por aquilo, já ter o resultado antes de pagar o preço do tempo que vai passar até chegar naquele resultado. E eu aprendi muito a lidar com o tempo, eu sinto que a leitura me salvou nesse sentido de justamente me ajudar a adquirir uma noção realista do tempo, né, de saber que as coisas levam tempo e que os livros são isso, são coisas que levam tempo, são processos, são experiências em que você fica ali imerso numa história por um longo tempo, que pode durar de 1 mês a 2, 3 ou a, sei lá, 15 dias, depende muito, né? E aí, o que acontece? Calhamaços é isso amplificado. Então, por isso que pra mim, por exemplo, que já consegui entender muito isso da questão do tempo, eu sinto que hoje minha noção de tempo é muito mais realista, muito mais pé no chão, muito mais equilibrada. Eu também sinto que eu consegui vencer o perfeccionismo e tudo isso me ajudou muito a conseguir ter disciplina e a conseguir começar as coisas e terminar, coisa que eu não conseguia fazer antes. Só que até pra mim, que já tô nesse nível, digamos assim, de já ter passado por tudo isso, pra mim, eu acho que pra todos os leitores,
qualquer leitor, vai ser sempre um desafio ler calhamaços, porque calhamaços é essa experiência amplificada, porque são livros gigantes. E eu tava até pensando na internet, né, o que é um calhamaço? Quantas páginas tem um calhamaço no mínimo e tal? E aí, geralmente, o mínimo é 500, que até 400 ainda não dá pra chamar de calhamaço. Mas pra mim, eu acho que o número mínimo de páginas que determina um calhamaço é se ele é intimidador pra mim. Então acho que é aí que vai ser algo mais individual de cada leitor, o que é um calhamaço pra aquele leitor, né? E eu acho que um calhamaço pra mim é no mínimo 600 páginas. A partir de 600 páginas já é um número intimidador de páginas pra mim. Eu acho que até 500 ainda não é tanto. Eu ainda não considero tanto um calhamaço. Já é um pré-calhamaço, mas não é um calhamaço pra eu falar assim, meu Deus, como é que eu vou ler isso? Eu acho que um calhamaço quando você fica, meu Deus, será que eu vou conseguir terminar isso? Quando você olha sempre você pensa, gente, é muita coisa. Será que eu vou conseguir terminar? Quanto tempo que eu vou passar? Quando você começa a se preocupar, quando eu, né, começo a me preocupar, assim, quanto tempo que eu vou passar naquele livro, se eu já fico imaginando a jornada que vai ser muito longa, aí eu considero um calhamaço. Então, pra mim, um calhamaço é um livro de, no mínimo, 600 páginas. Mais de 600 páginas é um calhamaço. E aí, eu tô fazendo, né, confeccionando o meu diário de leituras. Em breve, aí, o próximo vídeo vai ser esse vídeo de diário de leituras, mostrando, fazendo um tour pelo meu diário de leitura de 2025. E aí, aqui no meu diário que eu trouxe, inclusive vou mostrar pra vocês, primeira mão, hein? Estão preparados pra ver a capa? Olha que coisa linda! Não, gente, para tudo. Que coisa linda, cara, eu tô apaixonada. Não, mas olha esse detalhe aqui dele. Que coisa linda! Que ele não é aquele caderno convencional. Eu amei ele por causa disso, porque é bem artesanal. Olha. Tá vendo? E aí ele tem essa outra parte aqui branca. Que a pessoa pode começar por esse aqui se quiser, né? Você pode começar tanto aqui ou aqui. Eu preferi começar aqui. E aí, aqui no meu canal de leituras, eu vou mostrar pra vocês a parte do desafio. Só a parte do desafio, hein? Que eu vou fazer o vídeo depois mostrando tudo. Mas agora eu vou mostrar só a parte de onde eu fiz o desafio. E aqui, ó, é essa parte aqui. Olha só que bonitinho. E aí eu vou mostrar já pra vocês, na câmera de cima pra baixo, bem mais detalhada essa parte. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês qual foi o livro que eu escolhi. E foi um livro que eu decidi depois de uma sugestão de uma pessoa que comentou no meu vídeo aqui no canal. Não sei se ele é inscrito. Eu vou colocar aqui o nome que eu esqueci de novo. Ele sugeriu escolher o livro Um Defeito de Cor, que eu não sei se ele sabia que eu tinha esse livro, mas eu tinha o livro. E é um livro muito grande. É um baita calhamaço, meu irmão. Esse livro é grande. Ele não é tão grande assim de tamanho, ele é, mas não é tão grande. Eu gosto desse tamanho dele, eu acho um tamanho confortável. E a capa dele é mole. Só que assim, ele é muito, muito grosso. Olha tanto de páginas, gente. Eu acho que tem mais de 1000. É de uma mineira chamada Ana Maria Gonçalves. Tem 947 páginas. Façam suas apostas. Em quanto tempo eu vou ler esse livro aqui? Minha meta é eu ler todo dia de 5 a 10 páginas dele. Nos dias que eu estiver menos disposta, eu leio 5 páginas. Nos dias que eu estiver mais disposta, com mais tempo, eu leio 10. Ele vai ser o livro que eu vou estar sempre lendo enquanto eu estiver lendo outros livros. Então, geralmente, eu leio um ficção e um não ficção ao mesmo tempo. Então, além desses que eu estiver lendo, eu vou ler também esse aqui. Então, vão ser 3 livros ali, mais ou menos, que eu vou estar lendo ao mesmo tempo, aí todo mês. E o desafio do calhamaço vai ser justamente esse. Eu vou estar lendo ele, né, um pouquinho ali cada dia, e vai ser tipo fazer dieta isso aqui. Vai ser se contentar que o resultado vai vir depois de muito tempo, coisa de meses. Então, minha meta é que eu leia ele no primeiro semestre, para pegar outro calhamaço para ler no segundo semestre. Eu amei porque ele é um livro brasileiro, fala sobre racismo, então é um calhamaço que eu tô muito interessado em ler e que eu acho que é uma ótima forma de começar esse desafio com o calhamaço brasileiro. Eu tô realmente, assim, muito interessada mesmo. Eu acho que vai ser um livro que vai me impactar muito, vai talvez mudar a minha vida. Eu tenho expectativas muito altas pra ele, positivas, de que vai ser uma experiência, assim, ó, transformadora no mínimo, enriquecedora. Então é isso, eu tô, assim, animadíssima. E aí, agora, a gente vai ali na minha outra mesa, na câmera zenital, tá? Zenital o nome dessa câmera, de cima pra baixo. Pra eu mostrar pra vocês, aqui eu vou preencher aqui na parte do diário, eu vou preencher a ficha técnica e explicar pra vocês
sobre o que tá aqui no diário, como é que vai funcionar esse desafio na prática. Então vamos lá? Bora. Na verdade não preciso levar isso. Deixa eu ver aqui. Bora, vou mostrar pra vocês. Vem cá, pô. Vem cá. Vamos lá então mostrar essa belezinha pra vocês. Bem, esse aqui é o meu caderninho lindo. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo assim mostrando ele todinho. Falta só umas 2, 3 páginas pra terminar de fazer ele. Mas hoje eu vou mostrar só a página do desafio do calhamaço. Ó, abri certinho. Caraca, aí sim. Vocês vão acabar vendo esse aqui também, né, do Clássicos do Ano. Então já fica o spoiler aí. Mas vamos focar aqui. Deixa eu até pegar o... Nanquim 02. Flashbacks para quando eu fazia arquitetura. Quem não sabia tá sabendo agora. Eu fiz arquitetura 1 ano e meio, né? Daquele inferno, daquele curso. Nada contra quem fez arquitetura. Inclusive, quem se formou sabe que o inferno que eu tô falando, que é muito difícil. Quem se forma em arquitetura é um guerreiro, uma guerreira, juro por Deus. É um negócio assim, absurdo de difícil. Comi o pão que o diabo amassou nessa época. Mas é bom que constrói, né, caráter. Bem, aqui eu coloquei, né, bonitinho, desafio calhamaço do ano, mais de 60 páginas, porque pra mim um calhamaço é um livro de mais de 60 páginas. Aqui, pra eu colocar a classificação do livro, o que eu achei, eu comprei esse adesivinho muito fofo na Shopee. O próximo vídeo que eu vou lançar aqui no canal do tour pelo caderno, eu vou colocar todos os links de tudo que eu comprei. Vou imprimir a capa do livro e aí eu vou colar aqui. Então vamos lá, tô com o livro aqui. Vamos preencher essa parte. O nome da autora é Ana Maria Gonçalves. Nome: Defeito de Cor. Páginas 947. Editora Record. E país: Brasil. Prontinho, ficha técnica está preenchida. Eu esqueci de imprimir a capa desse livro para colar aqui agora, mas eu colo depois quando estiver mostrando pra vocês o tour. E aí essa parte aqui, ó, que é o grande pulinho do gato, que foi o que eu gostei muito, que eu acho que vai me animar muito pra ler e vai me motivar a ler, né? Cada quadradinho vai ser o equivalente a 5 páginas lidas. Então eu peguei o número de páginas, fiz o cálculo, né, pra saber quantos quadradinhos desse aqui eu precisava desenhar aqui, e deu essa quantidade. Então eu vou sempre ler no mínimo 5, no máximo 10 todo dia dele. E aí a cada 5 páginas eu preencho um quadradinho, a cada 10 páginas eu preencho 2 quadradinhos. Assim eu vou saber exatamente quantas páginas faltam e exatamente o meu processo aqui, né, dessa leitura, que eu acho que vai me ajudar muito a conseguir passar por essa leitura. Processo muito longo, então eu acho que isso aqui vai fazer com que eu tenha uma noção visual do processo, o que vai me fazer, consequentemente, ficar motivada e animada para passar por esse processo, por ter algo pra fazer enquanto eu estiver passando por esse processo, entendeu? É meio que um truquezinho, assim, pra, tipo, deixar um pouco dinâmico uma coisa que não vai ser muito dinâmica. Essa é a mesma lógica de dieta, né? O fato de você ter um calendário e ir marcando, você sabendo quantas páginas você já leu, que às vezes a gente fica achando que a gente leu até muita coisa, né? A gente fica com aquela impressão que a gente leu mais do que a gente realmente leu. Da mesma forma, a gente fica às vezes com a impressão na dieta que a gente tá mais dias fazendo dieta do que o que a gente realmente tá. Então isso aqui eu acho que vai me ajudar muito. E eu tô muito animada, achei fofíssimo. E é isso, gente. Esse é o desafio calhamaço do ano de 2025. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o calhamaço que eu escolhi para esse primeiro semestre. Estou animadíssima para ler ele. Animadíssima com esse desafio. Obrigada por ter ficado até aqui nesse vídeo. Obrigado por estar por aqui, pelo engajamento, pela sua presença aqui. Eu amo ver os comentários de vocês. Continuem comentando, compartilhando suas experiências, suas leituras. Eu adoro ler. Fico muito feliz quando vocês engajam aqui. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal. Curte esse vídeo se você gostou. Comenta alguma coisa aí. Compartilha com alguém que você sabe que pode gostar desse conteúdo. Um beijo e até o próximo vídeo.